Muitíssimo obrigada pela sua presença e companhia aqui no Conversa Pública de hoje. Sempre muito bom poder falar sobre assuntos que fazem diferença no nosso dia a dia. Conhecimento é, sem dúvida alguma, um fato de poder. Segundo a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, é super importante que nós possamos cuidar das doenças cardiovasculares, cuidar tanto no sentido de preveni-las, quanto no sentido de tratá-las, porque são uma das principais doenças causadoras de morte em toda a América. A cada ano, mais de 2 milhões de pessoas têm suas vidas ceifadas por causa das doenças do coração. E aqui no Brasil, o quadro não é muito diferente. Segundo o Ministério da Saúde, a cada hora, cerca de 50 pessoas perdem a vida por conta das doenças cardiovasculares. Para nos ajudar a entender melhor esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui hoje a doutora Ana Casmala, ela que é cardiologista e vai falar conosco sobre doenças do coração. Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco, doutora Ana. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e esclarecer algumas dúvidas, contribuindo aí com um pouquinho de conhecimento para todos nós. Verdade. A gente fala tanto nas doenças do coração, causadoras de morte, mas atualmente a gente pode perceber uma mudança de comportamento, até mesmo na questão da saúde como um todo, né? Atualmente tem-se mais atenção para a prevenção da saúde e não apenas para o tratamento de doenças, doutora? Assim, com certeza. A medicina moderna, na verdade, ela mudou bastante. Antes, a gente trabalhava muito mais com o tratamento de doenças já diagnosticadas. E hoje em dia a gente já tem um entendimento que prevenir a doença é muito melhor, muito mais benéfico, tanto para o paciente quanto para o sistema de saúde. Então, nesse intuito, a gente vem trabalhando, vide essa nossa conversa aí de orientações, para a gente conseguir prevenir o maior número de doenças possíveis, doenças evitáveis, no sentido de promover saúde. Saúde é importante, sem dúvida nenhuma. Quais são as principais doenças que afetam o coração, doutora? Bem, as principais doenças, vamos começar pela principal, é a hipertensão arterial, a pressão alta, como ela é habitualmente conhecida. Em seguida vem o infarto agudo do miocárdio, que é o ataque cardíaco, o AVC, que é o derrame, as arritmias cardíacas. No Brasil, vale a pena a gente mencionar a febre reumática, que no adulto acaba gerando problema nas válvulas do coração. E, por fim, e tão importante quanto, que é a principal causa de morte agora no Brasil no que tange a doença cardiovascular, é a insuficiência cardíaca, que na verdade é aquilo que as pessoas chamam de coração inchado, mas ela é um estágio final de várias doenças, como a hipertensão, o próprio infarto, o abuso de determinadas drogas, álcool, doença de Chagas, alguns quimioterápicos, radioterapia para determinados tipos de tumores, entre outras causas. Então, basicamente, são essas. Aham. E o que é necessário para a gente cuidar bem do coração? É necessário, isso todo mundo sabe, mas vale a pena repetir, é necessário que a gente mantenha bons hábitos de vida, não só para o coração, mas para todos os órgãos, para nós como um todo. Então, começando pela alimentação, uma alimentação bem equilibrada, com bastante vegetais, frutas, legumes, o consumo adequado de água por dia, evitando a desidratação, o controle do colesterol adequado, tanto com alimentação, e aí a gente já entra no segundo item, que é a atividade física. Então, combate ao sedentarismo também faz parte de um dos 3 pilares aí para boa saúde do coração. Hoje em dia a gente vive em cidade grande, numa correria, todo mundo, algum meio de transporte, então a gente acaba ficando mais sedentário. Então, faz parte ter uma atividade física. E, por fim, o controle aí do cigarro,
parar de fumar, a gente tem que combater o tabaco ao máximo, inclusive esses cigarros eletrônicos novos, que são bem mais prejudiciais que o cigarro convencional, e o controle excessivo de ingestão de bebida alcoólica. Muitas vezes se diz que, mas para você ter uma boa alimentação, para você fazer exercícios físicos, isso custa muito, isso é caro. Mas isso não é verdade, não é? Não, isso não é verdade. A gente consegue, claro, alinhar uma boa alimentação e atividade física sem precisar sair do orçamento. Então, a atividade física que a gente fala, preconiza, que são 150 minutos semanais, a gente pode fazer uma caminhada no próprio bairro onde mora. É claro que as condições climáticas têm que ajudar, mas é colocar uma roupa, um tênis adequado e caminhar ali 30 minutos por dia, de segunda a sexta, isso não vai gastar nada, e uma boa alimentação. Então, preferir não comprar os refrigerantes, os industrializados, e optar pelos alimentos mais naturais. Isso também não significa que você precisa ter uma dieta restritiva, que você precisa evitar não comer aquilo que você gosta, mas é uma questão de disciplina e vontade mesmo de se cuidar, né? Isso é importante também, né, doutora? Porque você comentou, as pessoas sabem, mas entre o saber e o praticar, isso requer uma mudança de comportamento significativa, não é mesmo? É claro, saber o que faz bem e o que faz mal, todos nós sabemos. Mas é uma questão realmente de hábito, uma questão cultural. Para você mudar hábitos de uma vida inteira, você vai levar um tempo. Eu costumo dizer no consultório que nada que é muito restritivo faz bem, nem para um lado, nem para o outro, nenhum excesso faz bem. Então, se durante a semana ou na maior parte do tempo nós conseguimos manter uma alimentação saudável, fora de tanto álcool, sem cigarro, sem tanta gordura, a gente pode sim, aos finais de semana, numa festa, comer um doce ali a mais, comer um churrasco que você eventualmente goste. Então, o problema não é a exceção, mas sim a regra. No Conversa Pública de hoje, nós estamos conversando com a doutora Ana Casmala, ela que é cardiologista, está nos ajudando a entender melhor o impacto das doenças cardiovasculares no nosso dia a dia. Esse tipo de doença que é uma das principais causadoras de morte, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Doutora Ana, há alguma modificação na saúde vascular ou cardiovascular da mulher a partir da menopausa? Ah, sim, com certeza. Isso é tema de vários trabalhos, isso já é bem sabido. A mulher, quando é antes da menopausa, ela tem uma quantidade de estrogênio, que é um hormônio circulante muito alta. Quando a gente entra na menopausa, essa quantidade de hormônio cai muito. E esse hormônio protege o coração das mulheres de doenças cardiovasculares. Então, sabendo disso, quando a mulher está já no climatério, que é aquela fase antes de entrar na menopausa, várias medidas têm que ser tomadas em relação à alimentação, hábitos de vida, para que a gente se prepare para esse risco aumentado que está por vir. Uhum. Muitas pessoas falam que os homens são mais suscetíveis a doenças cardiovasculares do que as mulheres. Isso é um fato ou é fake, para usar a expressão da moda? Isso é um fato, não é fake news. Na verdade, até determinada idade, até os 50, 55 anos, realmente a incidência de doença cardiovascular no homem é maior, e aí isso se deve ao fato da questão da mulher ter aquela proteção do estrogênio, que nós comentamos agora há pouco, e depois dessa idade os índices praticamente se igualam, ainda sendo mais incidente nos homens. Isso porque, no geral, os homens procuram menos o sistema de saúde e eles fazem menos exames, fazem menos check-up. Homem geralmente é um pouco mais negligente com a sua própria saúde do que a mulher. A mulher sempre faz exames, ela sempre busca se cuidar mais, numa regra geral, é claro. Então, acaba que a mulher consegue deflagrar essas doenças assintomáticas, silenciosas,
muito antes e, eventualmente, tratá-las. Então, por isso que o homem geralmente tem mais evento cardiovascular. Uhum. Talvez até já tenha sido respondida o que eu vou perguntar agora dentro dos seus comentários, mas até de uma forma mais explícita, por que tantas pessoas morrem com as doenças cardiovasculares, com as doenças do coração? Gostei dessa expressão, doenças do coração. Porque são as doenças mais prevalentes no mundo. Nós tivemos a pandemia de Covid agora, um alto índice de mortalidade por essa doença, mas a hipertensão, o colesterol e aí gerando infarto e AVC são as principais causas de mortalidade no mundo. Por quê? Porque são doenças silenciosas, são doenças que têm um componente genético importante e são doenças que requerem alteração do hábito de vida para conseguirem ser tratadas. Não é só medicação, depende muito do que você faz no dia a dia. Então, elas acabam se tornando a maior causa de mortalidade no mundo. O que é a síndrome do coração partido? A síndrome do coração partido, o nome técnico dela é a síndrome de Takotsubo. Ela é uma síndrome que acomete geralmente mulheres entre 30 e 50 anos que estão sob uma carga de estresse muito intensa. Tanto o estresse na vida pessoal, profissional, às vezes momento de luto, porque a gente tem liberação de várias substâncias no organismo, substâncias essas que acabam sendo tóxicas, vamos dizer assim, para o coração, fazendo com que a mulher tenha, de fato, ali um tipo de infarto, não como a gente conhece habitualmente, mas é um tipo D, e que exige a medicação, exige tratamento para poder reverter essa situação. Uhum. E atualmente, né, a gente vive um tempo de muito estresse, então isso passa a ser realmente um fator de atenção, estresse pelo estresse, e o estresse como um causador de doenças, né? Estresse não é piti, estresse pode ser uma doença bastante séria, né? Bastante séria, né? Em que medida que as dietas elas podem trazer complicações para o coração? Porque uma das causas, você já citou e já falou da alimentação também, mas dietas mais rígidas, elas são indicadas como uma das causas das doenças cardiovasculares. Assim, hoje em dia a gente tem uma tendência à questão da cultura da beleza, o culto ao corpo. Então, muitas pessoas seguem dietas muito rígidas e muitas vezes sem acompanhamento profissional. Esse é o maior risco, porque quando você tem um acompanhamento de um profissional habilitado para isso, você minimiza os seus riscos. Então, o nutricionista, eles estão aqui para nos ajudar em relação a isso. Agora, dietas restritivas, muito tempo, sem se alimentar, sem o acompanhamento médico, ou restrição de determinados macronutrientes, podem sim causar deficiências de determinados tipos de vitaminas ou substâncias, nutrientes que a gente precise, então acabam não sendo saudáveis para o coração. Uhum. Perfeito. E uma das outras doenças também já foi indicada pela senhora como uma doença, uma das prevalentes, né, na questão das doenças do coração, é o acidente vascular cerebral. O que causa o AVC? A principal causa do AVC, que é a mesma do infarto, é a mesma doença, só que em lugares diferentes, é o acúmulo de gordura, de placas de gordura nas artérias que levam o sangue para o cérebro, que são as carótidas ou as artérias propriamente dentro do cérebro. Essas placas vão obstruindo com o passar dos anos, por conta de um colesterol elevado não tratado, e eventualmente essas placas se rompem e geram o AVC. Outra causa extremamente comum é a arritmia cardíaca. Existe uma arritmia cardíaca determinada, chamada fibrilação atrial, que ela gera coágulos no coração. E se ela não é adequadamente tratada e anticoagulada, a depender do caso do paciente, também pode, um coágulo se desprende do coração, caminhando até o cérebro e gerando também um AVC. E também existem as causas dos AVCs hemorrágicos. Isso é um outro capítulo, são os aneurismas,
as malformações das artérias, que também geram um tipo de AVC. É isso aí, conversando com você hoje sobre as doenças do coração, aqui com uma especialista, né, a doutora Ana Casmala. Muito bom poder estar conversando com você, doutora, muito esclarecedora a nossa conversa de hoje, né? E uma pergunta, mais uma pergunta, né? Por que as pessoas que têm doenças cardíacas, elas ficam mais vulneráveis diante da Covid-19? As doenças cardíacas, na verdade, elas deixam o paciente mais vulneráveis a qualquer tipo de doença. Como nós vivemos uma pandemia, estamos vivendo ainda, mas 2020 e 2021 foram os anos mais importantes nesse aspecto. Eles só mostraram um cenário que a gente está muito habituado, e é por isso que a gente trabalha com o paciente na prevenção, porque o paciente que já é cardiopata, que já tem uma doença cardíaca, ele tem uma alteração em vários outros órgãos, em rim, em pulmão, às vezes em cérebro também, que geram uma fragilidade extrema no organismo, fazendo com que o paciente seja mais suscetível às infecções. O Covid, como ele foi um vírus novo e não tínhamos imunidade para ele acabou atingindo mais as pessoas que têm um sistema imunológico mais fragilizado, dentre elas, os pacientes com doenças cardiovasculares. Quem tem doenças cardiovasculares acaba mesmo podendo ter quadros mais críticos, mais graves diante da Covid-19, né? É esse o grande risco, né, dessa questão. Sim, com certeza. Aproveitando esse assunto, a gente já vê que quando lá atrás a campanha de vacinação iniciou pelos pacientes de determinada idade e com comorbidades cardiovasculares. Verdade. Então, são pacientes que já têm uma fragilidade ali orgânica importante, fazendo com que os quadros de COVID geralmente sejam mais graves. Perfeito. Quais são os cuidados preventivos e as medidas terapêuticas que podem evitar ou postergar as mortes causadas por doenças do coração? Os cuidados preventivos foram aqueles que a gente já mencionou, a respeito de alimentação, atividade física, parar de fumar faz parte, assim, impreterível desse rol de pilares aí, de necessidades para prevenção de doença cardiovascular. Controle rigoroso de colesterol, isso é super importante, então cada paciente tem uma meta de colesterol diferente, de acordo com a sua idade e o seu risco cardiovascular. Nós já sabemos que controlar bem o colesterol reduz até 20% a mortalidade por essas doenças. Controle de obesidade e das doenças subjacentes, então os diabéticos, quem tem algum problema nos rins também deve fazer um controle rigoroso das suas doenças, mantendo sempre bons hábitos de vida e principalmente fazendo exames de check-up. Muitas vezes a gente só consegue descobrir essas afecções, essas situações nos exames preventivos. Uhum. Daí a importância mesmo de se fazer os exames preventivos. Qual a indicação de tempo? Seria assim uma indicação de tempo ideal de que sejam feitos esses exames preventivos? E eles podem ser feitos pelo Sistema Único, Sistema Público de Saúde? Eles podem ser feitos pelo Sistema Único de Saúde, sim. Não existe uma idade determinada para o paciente começar a fazer os seus exames. Depende muito do risco que o paciente tem. Pacientes que têm risco, história familiar já de parentes de primeiro grau, com infarto, AVC, hipertensão ou outras doenças cardiovasculares, devem começar o seu check-up o mais breve possível. Pelo menos ali fazer algum exame após os 25 anos de idade, para poder já ter um início. E aí o cardiologista consegue alinhar com o paciente
qual é a frequência de retorno ao médico. Agora, pacientes que não têm fatores de risco a priori conhecidos, pelo menos a partir dos 35, 40 anos, devem começar já os seus exames preventivos para a saúde cardiovascular. O SUS oferece um acompanhamento cardiológico, é claro que isso vai depender de encaminhamentos, existe um fluxo específico para isso, mas o paciente pode começar a fazer seus exames preventivos com um clínico já no posto de saúde, nas unidades básicas de saúde, sim. Uhum. Doutora Ana, dentre as doenças do coração, é possível se dizer o que são as mais prevalentes para homens e mais prevalentes para mulheres, ou isso não existe? Elas são igualmente prevalentes nos dois sexos? Elas, de um modo geral, são mais prevalentes no homem. Todas elas, não existem algumas que são mais para as mulheres? Isso não. Existem algumas doenças, alguns tipos de arritmia que têm predileção pelo sexo masculino, sim, algumas arritmias bem específicas. E a depender da idade, algumas outras doenças do colesterol ou doenças, por exemplo, a síndrome de Takotsubo, que conversamos, elas são mais prevalentes nas mulheres. Perfeito. Muito obrigada pela sua presença, pela sua conversa conosco aqui, os esclarecimentos. Qual é a sua mensagem final para o nosso telespectador? A senhora, como cardiologista, a sua mensagem final para o nosso telespectador. Bem, eu que agradeço a participação, é muito bom poder compartilhar um pouco de conhecimento aqui com vocês. A minha mensagem final é: se cuidem, previnam-se, façam os exames e principalmente façam atividade física. Cuidem da sua saúde como um todo, porque não é só a saúde do coração que a gente está falando, é a saúde do corpo e da mente. Atividade física e alimentação são os pilares para isso. Então, cuidem-se e façam seus exames. Isso aí, muitíssimo obrigada mais uma vez. Conversamos com a doutora Ana Casmala, ela que é cardiologista e está aqui nos ajudando a ter uma melhor qualidade de vida, cuidando das nossas doenças do coração e cuidando da saúde como um todo, que isso é que é o mais importante. Muitíssimo obrigada a você, doutora. Muitíssimo obrigada a vocês também que permaneceram conosco aqui no Conversa Pública de hoje.